Boa tarde, pessoal. Hoje temos uma cara nova no MusaCast. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara. Eu toco a área de novos negócios aqui na Musa. A gente está na nossa 12ª edição, mas sempre tem gente nova chegando. Então, para quem está chegando, um pouquinho de história. A Musa existe há pouco mais de 2 anos. Nós somos aí uma criança com muita sede de aprender sobre tudo que a gente está construindo e como todo esse ecossistema se conecta. E foi a partir dessa intenção que o MusaCast foi criado. Então, a gente sempre traz especialistas da área do tema que a gente que a gente quer aprender, compartilhar desafios, trazer todo esse aprendizado para dentro de casa, para a gente conseguir chegar na melhor equação para resolver o problema do lixo, que é o nosso grande desafio aqui dentro. E ainda nessa intenção de aprendizado, a gente está abrindo esse espaço para novos porta-vozes da Musa trazerem temas que eles acham importante e disseminar esse conhecimento aqui dentro. E hoje a gente vai falar sobre o futuro do plástico e a importância da economia circular. Eu venho aprendendo muito sobre esse tema nos últimos tempos. Eu ajudei a estruturar um projeto piloto de circularidade com o time Braskem e o time Oxo. Acho que a gente já falou sobre isso antes no papo. Então, a Oxo e a Braskem, em parceria com a Musa, garantiram a circularidade do plástico e o reuso de todos os resíduos das lojas Oxo. Então, ao longo do projeto, foram mais de 80 toneladas de produto reciclável que se transformaram em matéria-prima, e desse volume total, a gente retornou quase 20 toneladas de plástico para a Braskem. Então, foi uma iniciativa muito legal que eu fiz parte. E, para esse meu primeiro papo de estreia, né, eu não podia dar um ponto sem nó. Então, além de falar sobre um tema que eu sou uma grande entusiasta, a gente trouxe uma convidada mais do que especialista no tema, que é a Fabiana Quiroga. Ela possui mais de 21 anos de atuação na indústria petroquímica e, nos últimos 6 anos, vem liderando a área de economia circular e reciclagem dentro da Braskem na América do Sul. E ninguém melhor do que você para se apresentar. Então, conta para a gente um pouquinho aí como foi sua trajetória e essa mudança de rota em direção à sustentabilidade. Muito bom, boa tarde. Um prazer estar aqui nesse bate-papo. Podcast é algo bem diferente para mim, bem moderno, então é ótimo estar aqui para tratar desse tema, que eu acho que é super importante. A gente, quanto mais informações, mais dados, mais esclarecimentos sobre o tema, eu acho que traz, né, uma visão de todos e provocações para que a gente consiga, né, avançar. E aí, falando da minha carreira, eu sou advogada, trabalho mais de 22 anos na petroquímica, dentre eles 16 dedicados na área jurídica, então, nas mais diversas áreas do direito, desde o civil, ambiental, trabalhista, e rodei bastante dentro da indústria. E nos últimos, né, ou seja, quase, vai fazer 6 anos, 5 anos atrás, surgiu uma oportunidade, uma área nova de economia circular, que tinha uma conexão muito forte com o que eu acredito, né? Um propósito, de fato, de fazer a diferença, de deixar um legado, de tratar o plástico, o resíduo plástico, sobre uma outra perspectiva. E, além disso, né, quando você está dentro de uma indústria química que, historicamente, sempre viu sustentabilidade como um ponto e um pilar importante, mas que reciclado era algo para a indústria, assim, uma concorrência, e não algo que a gente deveria estar junto ou ter um portfólio. Então, durante muitos anos, eu trabalhando na indústria, assim, era uma frustração, né, um caminho em que o resíduo plástico se torna um novo produto, não ser um produto dentro da companhia. Então, há 5 anos, tomei essa decisão, uma mudança drástica, né, de sair da área jurídica para ir para um novo negócio, construir um novo negócio, uma estratégia, metas, e, a partir daí, conhecer esse novo mundo. Sim, sim. E aí, muito feliz de a gente estar avançando. Claro, é uma jornada, eu sempre falo, mas um prazer enorme, assim, é uma satisfação você ver aquilo que seria resíduo, virar um novo produto, o impacto social, né, o engajamento das pessoas no tema. Acho que essa foi a grande razão aí de uma mudança de carreira nesse caminho da sustentabilidade da economia circular. Que legal, né? Você ser uma agente de transformação dentro de uma indústria que não estava olhando para isso e trazer isso com um olhar com muito propósito, né? Acreditando. A gente acho que se conecta muito com o que a gente faz aqui também, de ter um propósito muito forte, acreditar e trabalhar por aquilo que você acredita. Né? E, Fabiana, ainda nesse aspecto do plástico, né, que você trouxe, que você vem de uma indústria que sempre, até então, não olhava para o outro lado, que é o produto reciclado. Né? Então, a gente vem acompanhando toda essa discussão em torno da poluição plástica.
mas a gente entende que o debate tem que partir de entendermos a importância do plástico até aqui, né? Então, a gente sabe que o plástico foi super importante para avanços na medicina, para avanços na indústria alimentícia, da música, permitiu que a música fosse gravada, né? Para a música ir muito mais longe. Então, conta pra gente o que as pessoas não sabem, precisam saber sobre o plástico e qual que é a importância dessa matéria-prima na vida das pessoas no dia a dia, né? Obrigada pela pergunta. Acho que essa reflexão é muito importante, porque, né, hoje em dia a imagem do plástico, todo mundo lembra do plástico, infelizmente, pelo resíduo. Né? Você está na praia e você se depara com resíduo. De fato, isso traz, né, um impacto muito negativo e uma visão negativa sobre o material que veio transformar a sociedade. Exatamente pelas suas características. Você olha durabilidade, tem flexibilidade, tem acessibilidade em termos de custo mesmo. Ocasionou a possibilidade de acesso de muitas pessoas a muitos produtos. E evitou desperdício, né? Quando a gente olha a embalagem, por exemplo, você estende a vida de carne, por exemplo, mais de 26 dias se você está numa embalagem. Né? Quando você olha os automóveis, por ser mais leve, ele trouxe muito menos emissões. Quando a gente olha a agricultura, por exemplo, né, que é algo que a gente não fala muito, mas que é importante, que tem um plástico ali, quando se fala em gotejamento, então você tem muito menos, né, utilização de água, você traz eficiência, menos utilização de defensivos agrícolas, então menos impacto para o meio ambiente. Então, assim, e aí você vê o leque de aplicações, quando se fala de saúde, então, né, durante a pandemia, a gente viveu isso, o quanto ele foi fundamental para a gente não se contaminar, quando você vai uso de EPIs, né, na área da saúde, as máscaras, tudo isso foi muito importante. Eu acho que essa reflexão, né, simplesmente de que o plástico é ruim, quando a gente olha nosso dia a dia, tudo que a gente tem dentro de casa, a gente usa o plástico. Eu acho que o desafio que tem, né, quando eu falo da indústria, e eu acho que isso foi um avanço importante nos últimos anos, é que a indústria não se via como parte da solução. Né? Então, assim, o descarte inadequado é que, de fato, leva o resíduo plástico para o meio ambiente que não deveria estar. Mas como que a gente consegue solucionar como indústria, como parte da solução? Então, acho que essa também é uma grande transformação da indústria do plástico, de saber o quanto é importante a utilização e para o consumidor, né, ele ter essa visão, mas a gente não vai mudar a imagem se a gente não der a destinação adequada, trazer soluções, trazer produtos com conteúdo reciclado, trazer a conscientização para o consumidor de que isso tem valor. Então, acho que assim, o plástico tem todas essa importância nas mais diversas aplicações. A parte de eletrônico, né, de celular, assim, tem muita parte, né, é muito feito de plástico também, mas como que a gente consegue dar o endereçamento, de fato, para o resíduo? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem aqui da indústria do plástico. A gente entende, então, que o problema está, de fato, no consumo desenfreado do plástico, muito pelas questões favoráveis a ele, né, de flexibilidade, durabilidade. A gente acabou entrando num consumo desenfreado e nesse descarte inadequado, né? E aí, quando a gente fala do consumo desenfreado, sempre vem a questão dos plásticos de uso único. Né? Já é uma discussão que vem acontecendo, vários países já proibiram o uso de plástico de uso único. E aí, explica um pouquinho para a gente, primeiro, o que são esses plásticos de uso único e qual é a visão que vocês têm sobre essa questão do banimento. O plástico de uso único, assim, conceitualmente, ele tem um único uso, né? Ou seja, você usa e descarta. Né? Então, você tem desde os copos descartáveis, as sacolas são caracterizadas como uso único porque você usa a sacola para carregar né, as suas compras, por exemplo, e depois você descartaria. Mas que, na prática, você reutiliza para acondicionamento de resíduo, por exemplo. Mas o fato é que, para aquele objetivo, que era carregar, né, as suas embalagens, ou, né, o que você compra no supermercado, ou a própria embalagem mesmo, né, quando você toma um refrigerante e descarta, ele é um uso único. Quando a gente fala de banimento, tem se falado muito de uso único. Os principais materiais copos, talheres, né, que você acaba achando nos mares, oceanos. Então, acho que esse é um ponto de atenção. Em termos conceituais, é isso. Quando se fala em banimento, o banimento está muito mais nestes tópicos, né, ou nestes produtos. Outro que é canudo também, que muito tem de banimento. E eu acho que a reflexão que a gente sempre faz, eu como, né, ser humano e no dia a dia consumidor,
é como que eu consumo mais conscientemente, como eu descarto adequadamente. O fato de você banir, você pode banir e substituir por algo que pode ter mais impacto para o meio ambiente. Né? Quando você olha, por exemplo, os canudos, né? A decisão é bane completamente. Aí, no final, você substitui por 5 tipos diferentes de produto, cada um com impactos diferentes quando você vai falar de produção. Porque um ponto de atenção, sempre que a gente fala, a escolha, você não pode só olhar o resíduo que gera. Mas na produção, quanto você usou de energia, quanto você usou de água, a gente está falando muito de escassez de recursos. Então, você olhar o todo numa troca de substituição de material, você tem que ter dados, né, científicos para tomada de decisão. Então, quando a gente fala de banimento, acho que é muito simples você, né, uma legislação, vamos banir e resolve o problema. Muitas vezes está criando outros problemas, acho que essa é a nossa reflexão, e você não está incentivando a reciclagem, o destino adequado desse material. Se você coletasse e transformasse em um novo produto, ele não teria um impacto para o meio ambiente. Então, acho que essas são as reflexões que a gente sempre faz de que, antes de banir, de que qual que é o substituto, qual que é o impacto do substituto. Acho que esse é um primeiro exercício. E se realmente o caminho do banimento é a forma de você conscientizar ou se você tem outras soluções. Nas sacolas plásticas, por exemplo, que a gente fala muito, né? Infelizmente, a gente encontra no meio ambiente descartado de forma inadequada. É o banimento? Ou a gente deveria incentivar sacolas que atendam à norma técnica e, portanto, elas são mais resistentes e você pode reutilizá-la mais de uma vez, que você consegue acondicionar seu lixo de forma adequada, que você não rasga um monte de material. É esse o caminho, e incentivar o uso de material reciclado por exemplo, na sacola, como uma forma de voltar para o processo produtivo, ou o simples banimento em que você não olha o aspecto todo de impacto dessa tomada de decisão. Então, acho que essas reflexões e uma tomada de decisão com base técnica é importante para que você, de fato, não troque uma solução. A gente fala, você usa o canudo de papel hoje. Você não gera resíduo. Quantos canudos para tomar um milkshake é necessário para você terminar de tomar? Mais do que um, com toda certeza. E você fez toda uma produção, no final você está não vira o resíduo, vamos dizer assim, né? Que você depois, né? Mas em termos de emissões, será que você não está emitindo mais? Porque você está desperdiçando, disso, né? Como foi a produção? Exatamente. É interessante essa discussão mesmo, que aí a gente engata com o tema da economia circular, né? Então, primeiro, talvez a gente deve entender de como tornar essa economia circular antes de partir para medidas como o banimento, né? Exatamente. E aí a gente enxerga que a economia circular é uma chave é uma das chaves de solução para o problema. Né? Sem dúvida. Quando você fala de economia circular, né? Assim, acho que vale a pena a reflexão, o que é economia circular. Perfeito, eu ia te perguntar até isso, assim, para a gente partir do conceito. Né? Para as pessoas entenderem o que a gente está falando de economia circular em relação à economia linear, que é o que a gente vive hoje. Né? Porque eu falo assim, né? A gente fala tanto, vive tanto a economia circular, que muitas vezes a gente parte do princípio de que é um conceito já estabelecido. E, na verdade, a gente há anos, desde a Revolução Industrial, a gente fala de uma economia linear, que é produzir mais, né? Extrair, produzir o máximo e utilizar e descartar. Né? Acho que essa assim, era o núcleo de tanto da produção, produzir cada vez mais, e da parte de consumo, consumir e descartar. E a gente vive, né, um impacto ambiental relevante em vários aspectos, tanto as mudanças climáticas, quanto o volume de geração de resíduos e a escassez de recursos. Né? Hoje a gente utiliza muito mais recursos do que a gente tem disponível e regenera como planeta. Né? Então, a economia circular ela vem exatamente para endereçar essas questões dos impactos que a produção e o consumo gerou nesses últimos anos. E tem influência, né, assim, inspiração na natureza. Na natureza, tudo vai se transformando, você não tem resíduo, o resíduo de uma espécie é alimento da outra. E essa reflexão, né, para o mundo da economia é fazer com que seja mais eficiente a economia, menos impacto para o meio ambiente. Estendendo ao máximo o uso dos recursos e dos produtos durante toda a sua vida útil e, no final, que ele vira um novo produto para um processo produtivo, ou seja, uma matéria-prima e não um resíduo. Sim. Então, acho que a economia circular é isso, é você refletir desde o início da cadeia, pensando de energia renovável, matéria-prima renovável, passando por um processo produtivo muito mais eficiente, pensando no final da sua vida útil e voltando para um processo produtivo
um novo processo produtivo e evitando a geração de resíduos. E aí, com isso, quando a gente fala do plástico, quando eu mencionei do uso único, se você consegue reutilizar o material ou reciclar o material, são 2 caminhos em que você evita o uso de novos recursos, está usando a mesma matéria-prima, menos energia na sua produção, menos emissões, então você está endereçando mudanças climáticas, os resíduos, a geração de resíduos e, além disso, a escassez de recursos. Quando você bane um material, muitas vezes você está tirando, além de todos esses aspectos que eu mencionei, a renda daqueles também que vivem em função desse material. Quando a gente fala de catadores, que tem esse impacto social importante, que eles catam e é uma matéria-prima importante. Quando se fala de plástico, você vai nas cooperativas de catadores, a renda, mais de 50%, vem do material plástico. É a segunda fonte de renda depois do alumínio, né? A gente fala Exatamente. tanto da latinha, mas o plástico também é... A gente está muito próximo aqui das cooperativas, a gente entende que é a segunda maior fonte de renda deles, é o plástico. Você tem que incentivar a economia circular, você tem que incentivar que esse material continue, não que ele termine, você faça toda uma produção e no final ele é descartado. Aí você faz uma substituição e um banimento, você elimina esse tipo de material que tem renda, que tem fluxo e que é reciclável. Acho que esse é o grande desafio nosso, de ter infraestrutura, de fato, para voltar para o processo produtivo, ter uma economia circular de verdade, real, né? Mas a partir do momento que você tem, o plástico passa a ser o melhor material sobre todos os aspectos, porque onde é a dor, que é da destinação, você volta para o processo produtivo, a economia circular vai trazer exatamente esse diferencial competitivo, né, e de sustentabilidade para o material. Perfeito. E, Fabiana, como que a Braskem hoje vem atuando de forma prática? Quais são as iniciativas que vocês vêm trazendo de economia circular, pensando no futuro do plástico? Primeiro, são várias ações. A gente sempre comenta que a colaboração é importante. A gente está sempre cooperando com outras empresas. Então, as iniciativas que eu vou citar algumas aqui, todas elas a gente tem parceiros. A gente não faz nada sozinho e numa complexidade que é essa, né? Que é endereçar, ter uma transformação. A gente sempre fala que a economia circular é uma transformação, inclusive do mindset, né, das pessoas e das empresas, né, de como que você consegue já pensar lá do início da produção do seu produto, como que vai ser, né, o final, né, desse material e desse produto. Então, dentre as iniciativas, a gente tem uma que a gente acha muito importante, a gente não comentou aqui, que é design do produto, né? Porque a gente sempre fala, às vezes você tem resíduo, que o problema de ser resíduo e não uma matéria-prima é como ele foi, né, o conceito, né, como ele foi concebido lá no seu início. Tem até uma expressão que fala, né, que o lixo é um erro de design. É erro de design, exatamente. Então, a gente tem uma iniciativa, que é o Casulo, a gente fez um investimento, é um laboratório, né, junto com designers, startups, as empresas, nossos clientes. A gente junta, de fato, nesse ecossistema, buscando lá quando você vai pensar num produto, você vai desenhar um produto, como que você avalia os impactos do seu produto e faz um design já pensando na circularidade. E aqui, né, alguns exemplos, né, de parcerias que a gente fez, foi desenvolver, por exemplo, uma embalagem que seja um único material. Esse ponto é super relevante quando a gente fala de design, porque quanto mais materiais misturados ou tipos de plásticos numa mesma embalagem, você traz uma dificuldade de reciclar no seu final. Mesmo a gente estava falando sobre uso único, né, e de copos, por exemplo, né, e o design tem uma influência. Você vê hoje fast food fazendo uma alteração, tirando o canudo e colocando um único copo para você, né, beber e utilizar sem ter o canudo. Mas o quanto essa solução é realmente reciclável, já que tem papel e plástico numa mesma solução. São reflexões que no design a gente faz a avaliação do ciclo de vida junto com o nosso cliente, analisa qual que é o impacto e sugere soluções, tanto para simplificar as embalagens, como para incluir o reciclado, né? Criar essa demanda do uso do reciclado. Então, acho que essa parte de design é uma das iniciativas que a gente tem feito muito forte com os nossos clientes. Que é a origem do problema. Que é a origem do problema, exatamente. Aí, aí quando eu falo assim, tá bom, essa é a origem do problema, mas a gente precisa desenvolver a cadeia de reciclagem. Então, a gente fez investimentos numa planta de reciclagem
com uma capacidade de 14 mil toneladas ano, para que a gente consiga coletar e transformar em produto com conteúdo reciclado, né? Resina com conteúdo reciclado, com qualidade, Uhum. e com foco também de uma mudança de mindset, que eu acho que é importante, a gente não mencionou, que é reciclado, historicamente, foi visto como pouca qualidade, tem mau cheiro, é feio. E essa é uma mudança também que a gente tem que fazer, né, na comunicação, na forma que a gente apresenta os produtos com conteúdo reciclado, mostrando que tem valor do ponto de vista de sustentabilidade e tem valor porque, sim, é bonito, pode ter qualidade, né? A gente tem uma linha, por exemplo, da Tramontina, que usa material reciclado numa linha premium deles. Quer dizer, tem reciclado com valor, né? Então, acho que a parte de design também inclui esse aspecto. Então, e aí, a inovação do ponto de vista de tecnologia, de uma nova planta, a gente entendeu que para acelerar esse desenvolvimento, uma aquisição fazia sentido. Então, a gente fez uma aquisição da Wise, que é uma recicladora, há mais de 15 anos no mercado. Então, traria esse conhecimento para a gente, porque também tem que ser muito humilde. Eu falo que todos os dias a gente está aprendendo, né? Com o tema, com essa jornada de transformação, como que a gente muda a percepção, o conceito, a utilização mais consciente das coisas, o descarte adequado, como que você movimenta, né, tudo isso. E aí, falando em consumo consciente e descarte, a gente tem várias iniciativas. Ano passado, hoje, teve mais de 15 milhões de reais investido em iniciativas para o consumo consciente, o descarte adequado, essa parte da educação. Nesse ano, a gente está junto, né, com a Musa, com várias iniciativas, né? Acho que a gente tem tanto no Lollapalooza, a gente teve essa iniciativa de coletar todo o material da destinação, reciclar, mostrar que aquilo tem valor. A gente fez troca por brindes para mostrar, né, esse valor do material. Agora a gente está no Pacaembu, que até anotei aqui que eu esqueci, que é a Praia do Paulista, A Praia né? do Paulista. A Praia do Paulista, que traz esse conceito, primeiro, de saúde, né? Que quem quiser participar de esportes, né? Tem quadras ali de areia. E a gente traz também a destinação adequada, ou seja, tudo que vai ser coletado ali, a gente vai dar destinação e vai encaminhar para a reciclagem. Acho que esse caminho do descarte adequado e trazer a conscientização, várias ações, todo mundo junto, falando a mesma coisa, porque mudança de comportamento é algo que não é simples, né? Não, é um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, mas a gente tem que estar ali, né? Acho que com a solução, acho que a indústria tem que trazer a solução, a indústria tem que fazer essas parcerias para que a gente, aonde a gente puder comunicar, né, que a gente consiga fazer isso. A gente está no Ibirapuera também, no Detal, a gente fez, né, uma iniciativa no BBB. Ficou super legal, que trazendo, era né? de ensinando a Ensinando, descarte, que né? foi super interessante. Foi super né? interessante. Porque Tinham dúvidas banais, assim, né? Que não são banais no final do dia. Que né? é do dia a dia da gente. Que é do dia a dia. E assim, eu acho que foi muito interessante porque as pessoas iam se conectando, né? Quer dizer, a dúvida que está ali é a mesma dúvida que a gente acaba tendo no nosso dia a dia. E às vezes, para a gente que trabalha com plástico e está ali no nosso dia a dia, pode ser tão básico, mas que a gente se surpreende na hora que você está ali vendo a realidade do dia a dia. Então, acho que essas são algumas iniciativas, ou seja, design, pensando na cadeia de reciclagem, fechando aí com ações de engajamento do consumidor, que foi o caminho, de fato, de a gente pensar como que a gente pode atuar em todos os elos junto com os nossos parceiros. Legal. E entrando no tema da reciclagem, que é um tema que a gente está aprofundando mais aqui no tema dentro da Musa, né? E a gente viu recentemente que existe essa questão, o Brasil recicla 5% de todo o resíduo, mas que existem métricas por tipo de resíduo, né? Inclusive no plástico, ainda não é animador, mas é melhor do que a gente imaginava, né? Então, hoje, se você puder falar um pouquinho de como que está esse índice de reciclagem no Brasil e qual que é a meta de reciclagem de vocês na Braskem para os próximos anos. Bom, então vamos lá. Assim, tem um estudo que é feito anualmente pela Maxiquim, que busca entender qual que é esse índice de reciclagem do plástico no Brasil, identificando os recicladores que tem no país e qual que é o volume de material reciclado. O último dado que a gente tem é de 21, está para sair agora em 22. São 23% de reciclagem no país de plástico. E aí, isso são todos os plásticos. Eles abrem por tipo de plástico, então, quando você olha o PET, é um que tem um índice maior, que é mais próximo de 50%. Quando você abre
polietileno, que são as garrafas, tem um índice de 30%, mas quando você vai para os flexíveis, você já tem um outro desafio, que aí é um índice, né, menos do que 15%. Ainda é um índice que, em comparação, quando a gente olha outros países, e aí é uma referência que é a Alemanha, que é na ordem de 40%, a gente tem aí um caminho importante para a gente alcançar, né? Mas quando a gente olha Estados Unidos e México, não surpreende, porque lá a gente está falando de 10% de índice de reciclagem do plástico. Então, assim, é um avanço. A gente tem que reconhecer, né, que o Brasil avançou. A gente está falando de 1 milhão de toneladas de resinas recicladas no país, né, de resíduos reciclados no país. Em que isso envolve toda uma cadeia de catadores, cooperativas, né, gestores de resíduos e os recicladores, né, que faz parte de todo esse desenvolvimento. Mas ainda tem aí um caminho enorme para que a gente consiga avançar. Acho que tem um ponto de reciclagem mecânica mesmo, né? Então, quando a gente olha, a Alemanha vai como referência, que alcança 40%, é porque ela tem toda uma infraestrutura de coleta, né? A obrigação de realmente também dos consumidores de dar a destinação adequada dos seus resíduos recicláveis. E a outra parte é incinerado, né? Então, assim, porque eles têm aterro zero. Acho que aí o desafio do ponto de vista de tecnologia, né, que eu não mencionei quando eu falei das nossas ações, é como também ter tecnologias que a gente consiga transformar os resíduos que mecanicamente você não consegue reciclar para que você introduza, né, mais matéria-prima para o processo produtivo. E aí, o que a gente tem desenvolvido, investido muito na parte de tecnologia e inovação, é em reciclagem química, que é uma reciclagem que você pega o resíduo, ele transforma num óleo, e esse óleo substitui a nossa matéria-prima no nosso processo produtivo. Então, hoje a gente utiliza a nafta que vem do petróleo. A gente, em vez de utilizar uma matéria-prima que vem do petróleo, ou seja, né, que está usando uma fonte fóssil, a gente substituiria por essa circular, que é um óleo vindo do resíduo. E a partir do momento que entra no nosso processo produtivo, ele produz no final uma resina igual à virgem, exatamente com as mesmas propriedades, porque ela entra no mesmo processo hoje existente. Então, além de você usar os mesmos ativos, você muda a matéria-prima e no final você não tem nenhuma barreira de usar material reciclado, inclusive com contato com o alimento. Então, acho que esse é o ponto da inovação, acho que é importante, né? Quando eu não mencionei nas nossas ações, eu acho que quando a gente olha como que a gente alavanca o índice de reciclagem, acho que esse é o caminho. A gente não tem dentro da Braskem uma meta de índice de reciclagem, porque o índice de reciclagem envolve toda a cadeia. E todas as empresas. Mas o que a gente tem é meta clara de aumentar nosso portfólio com conteúdo reciclado, né? Nossa meta para 2030 é alcançar 1 milhão de toneladas. E dentro desse processo, né, de aumento gradativo e exponencial, porque a gente começou em 2019 com 2.000, aí a gente quer chegar em 1 milhão em 2030. A gente tem uma meta intermediária que a gente fala em 2025 de chegar a 300 mil toneladas. Acho que esse é o caminho. Você pode abrir em quanto vocês estão agora em 2022? A gente, em 22, a gente alcançou mais de 50 mil toneladas, 54 mil toneladas. A expectativa para A nossa 23. expectativa é continuar crescendo mais. Assim, a gente vem dobrando todos os anos. Quem sabe a gente fique próximo aí das 100 mil toneladas esse ano. E para 2030, 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. É um desafio grande. Enorme. Né? Mas assim, acho que a gente nessa jornada a gente tem aprendido muito. Não é simples, a gente tem feito diferentes parcerias, entendendo o mercado, qual que é a demanda. Um ponto importante também, que você tinha até comentado comigo, né, na nossa conversa, qual que é o desafio? Qual que é o maior desafio? É da minha próxima pergunta. Assim, qual é o desafio para a gente chegar aqui a pergunta, né? Nesse 1 milhão de toneladas até 2030? Então, vamos lá. Falando em desafio, né, um dos desafios é na origem do resíduo, ou seja, como que a gente consegue disponibilizar resíduo em volume, qualidade e competitivo, porque a gente tem que ter um material reciclado que tenha um valor agregado, né, que tenha valor para o mercado, mas também que tenha um custo competitivo. E aí, para isso, coleta seletiva, o poder público realmente envolvido, o engajamento das pessoas, porque também a gente, infelizmente, ainda a gente tem locais que tem coleta seletiva e as pessoas não separam. Parece assim inacreditável, porque é algo super simples de você separar tudo aquilo que é seco, né? Que a gente fala, para simplificar a separação, separe o que é seco, pelo menos o que é úmido.
Então, tem essa questão de coleta seletiva, importante no poder público, ou iniciativas junto com, por exemplo, volumes que vão ainda para aterro. Como incentivar os aterros a terem separação de resíduos na entrada das suas plantas? Acho que são dois caminhos diferentes para a gente aumentar volume, disponibilidade de material e ter preços competitivos na medida em que você tem disponibilidade, né, com qualidade de material. Consumidor, já falei, importantíssimo nessa separação prévia. Né? Eu falo que todo mundo deveria um dia ir numa cooperativa e ficar pelo menos 1 hora na esteira. Sim. Porque eu falo já fizemos isso aqui. É um aprendizado enorme. Enorme, né? enorme. E você fica indignada, porque você encontra coisas lá que as pessoas colocam na parte de coleta seletiva que é inacreditável. Né? Falo que às vezes você encontra os lixos de banheiro, por exemplo, eles fazendo a separação, a questão da muita sujeira, né? Então, enfim, todo mundo deveria, porque a partir do momento que você está lá, você cria uma conscientização, né, da importância da gente ali na nossa origem, na separação. A gente tem uma ação aqui na Musa que a gente leva os nossos geradores para conhecer as plantas, né? Então, a gente leva na cooperativa, a gente leva na estação de compostagem, para eles verem como que é o trabalho, né? Que não termina na hora que ele descarta na lixeira, ali só começa, é o começo do processo. Excelente. Então, como que muda? E a gente percebe que realmente muda completamente a forma como eles passam a enxergar o ato de separar o lixo Não, é importantíssimo. Eu falo assim que essa é uma parte de conscientização que na prática assim que te dá um choque de realidade. Total. Então acho que essa parte do resíduo é um desafio. E aí a outra ponta, que é o que eu ia mencionar sobre legislação e obrigação, é o uso do reciclado. Criar a demanda. A gente vê uma movimentação da sociedade querendo soluções mais sustentáveis, mas a questão econômica ainda é a razão da decisão, né? Quer dizer, é o principal motivo da decisão por um produto ou outro. E aí, quando você olha todo um custo de uma cadeia, né, de você fazer a coleta, você lavar, você processar novamente, todo o desafio tecnológico para você ter um produto com qualidade, você tem um desafio de custo para o processo produtivo como um todo. E no momento em que a resina virgem tem um preço mais baixo, que é o momento que a gente está vivendo hoje do cenário, traz ainda mais desafio para todo o setor. Né? A gente está vivendo um desafio gigantesco realmente no setor para trazer competitividade. Então, na nossa visão, a criação de demanda na outra ponta pode mudar o jogo efetivamente. E como fazer isso? Né? Então, acho que tem legislações agora acontecendo, discussão do decreto em Brasília, decreto de logística reversa das embalagens plásticas, tem projetos de lei de logística reversa em que a nossa posição como, não como Braskem, mas como associação, como indústria, de que a indústria do plástico como um todo, desde a gente que é matéria-prima, nossos clientes, é com que tenha, de fato, legislação que obrigue o uso do reciclado. Nem que seja algo que você vá aumentando gradativamente, mas que tenha, porque aí você cria, de fato, a demanda. Pelo uso. E a partir daí, também o consumidor vai se deparando com mais soluções que tenha essa circularidade, vai conhecendo mais e aí vai fazendo as suas escolhas pela marca A ou pela marca B. Acho que esse é um outro caminho que é um desafio, que é você criar demanda. E acho que a solução vem com essa legislação. O consumidor tem um poder enorme, né? Porque quando você começa a fazer as escolhas por uma solução mais circular, você cria também a demanda no sistema. O desafio é que quando você está num momento econômico difícil, as pessoas naturalmente vão escolher pelo econômico antes, né, do sustentável. E aí você não pode ter uma solução só de nicho, porque senão você não cresce, você não vai ter uma transformação, você não vai ter uma mudança efetivamente nessa jornada de economia circular, senão você vai ter só uma solução para um nicho aqui ou para lá, e o objetivo é que a gente, de fato, tenha essa solução de uma forma ampliada e seja uma economia que só seja circular, né, para todas as empresas. Legal, tipo, é um desafio grande, né? É enorme. Tipo, a reciclagem é um elo da economia circular, né? A gente tem vários outros aí para se encaixar para ela acontecer. Exatamente. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre o plástico verde. Eu li recentemente sobre essa iniciativa que vocês estão fazendo, que é criar o plástico a partir da cana-de-açúcar, né? Isso. Na verdade, a gente tem a Braskem, a maior produtora,
né, de resina com conteúdo renovável vinda do cana-de-açúcar no mundo. A gente foi inovador em 2010, foi quando a gente fez a primeira planta. E o objetivo da cana-de-açúcar e dessa solução, ou seja, usar matéria-prima de cana-de-açúcar para produzir a mesma resina, que nesse caso é a mesma resina, é para endereçar as mudanças climáticas, né? Ou seja, em vez de você usar a matéria-prima fóssil, você usa a matéria-prima que é renovável e dentro desse processo produtivo, em vez de você emitir CO2, você tem a captura. E desde lá a gente vem desenvolvendo mercados, aplicações, né, com a solução, valorizando esse produto. E este ano, né, a gente fez a inauguração da expansão dessa unidade para mais 60 mil toneladas, então hoje são 260 mil toneladas de material, né, colocado no mercado, e a gente tem o objetivo de alcançar também 1 milhão de toneladas de produto renovável, ou seja, da cana-de-açúcar, né, dessa solução bio que a gente fala, para 1 milhão em 2030 também. E aí um ponto que a gente sempre esclarece é que é uma solução que vem de uma origem renovável, vem da cana-de-açúcar, mas ela não é biodegradável, ela é reciclável. Para quem entende de que a economia circular, ou seja, você continuar com o processo, né, no novo processo produtivo e estender a vida útil, é o primeiro caminho. A biodegradabilidade, a gente tem que olhar especificamente qual que é a aplicação, para você não trazer mais complicação ou prejudicar a reciclagem. Então, essa solução é uma solução que é exatamente igual à fóssil, só que em vez de emitir CO2 no seu processo produtivo, ela captura. Então, esse é, de fato, essa ampliação que a gente está fazendo agora, né, que lançou a planta, a gente está fazendo a divulgação, é com o objetivo, de fato, de a gente ampliar a nossa participação, né, nesse mercado, e o objetivo aí também de ir crescendo o nosso volume de produção e alcançar 1 milhão também em 2030. Uma dúvida rápida, assim, que tipo de produto que pode ser aplicado a esse plástico verde? Na verdade, é todos os materiais. O que a gente aplica no fóssil, você pode aplicar também, só que ele é polietileno, a gente tem o polietileno verde. Então, a aplicação de polietileno normalmente é de embalagens, por exemplo, de cosméticos, você pode colocar embalagens alimentícias, flexível, que é polietileno. A gente tem o EVA também, verde, que vem da cana-de-açúcar, que aí você acaba aplicando muito mais para calçados, por exemplo. A gente tem uma parceria com a Wilson, que é a bola, utilizando. Então, assim, a aplicação que você pode é exatamente a mesma da fóssil, a diferença é que a gente, até hoje, a gente não tem o polipropileno, o PP, que é, por exemplo, de potes de sorvete, usa PP, por exemplo. Automotivo usa PP. Que a gente tem um projeto nos Estados Unidos de avaliação de ter uma planta de PP renovável também para endereçar essas outras aplicações. Perfeito. E, Fabi, acho que a gente falou muito aqui sobre todas as iniciativas que vocês vêm implementando, mas a gente sabe que a indústria não vai resolver o problema sozinho, né? Então, é uma questão de uma responsabilidade compartilhada aí de todo mundo da cadeia, que envolve todos os elos, né? Então, como que você acha que o poder público, o setor privado, a academia e a sociedade podem colaborar de forma eficaz para a gente promover essa transição da economia linear para a economia circular? Bom, todo mundo tem que ter o mesmo propósito, né? Sempre falo assim. Então, vou começar pela sociedade, né? Acho que a sociedade, ela tem duas principais responsabilidades. A sociedade somos nós, né? Então, cada um de nós, o quanto que é importante a gente consumir conscientemente. Sim. E aí a gente está falando não só do plástico, né? A gente fala muito também, né, da indústria da moda, é um super desafio, né? O quanto de fato a gente precisa ter a quantidade de roupas que a gente tem, mudar o tempo todo, o quanto que a gente pode reutilizar, quanto que a gente pode de fato passar para uma nova, né, para outra pessoa, quer dizer, como que a gente consegue ter mais sustentabilidade no consumo, né, essa conscientização. Então acho que esse é um primeiro passo. Quando a gente fala de descarte para todos os materiais, o descarte adequado, é reciclável, vamos encaminhar para a reciclagem, acho que isso é importante. E na tomada de decisão da escolha do produto, se ele é mais sustentável, se ele é circular, acho que isso faz muita diferença, porque cria a demanda que eu falei lá atrás. Quando a gente fala em poder público, tem essa importância de ter coleta seletiva, de ter legislação que incentive, então, assim, linhas de incentivo também via banco, é um caminho,
Quer dizer, como que você pode incentivar mais investimentos nessa cadeia? A gente tem uma lei que é do Carlos Gomes, que foi sancionada, que fala de... É como se fosse a lei que hoje tem da Rouanet, né? Usar o valor do imposto de renda. Você pode abater o seu imposto de renda com iniciativas de reciclagem, só que está no momento de regulamentação. A partir daí, acho que é outro caminho. Quer dizer, como que você incentiva via poder público e legislação para que você tenha tanto coleta seletiva, infraestrutura, mas também incentivos para que as empresas, pessoa física, possa fazer investimentos nessa cadeia. Academia é tecnologia e inovação. Novas Pensar soluções, novas soluções. E ter essa conexão, a gente tem se aproximado muito das universidades para que a gente trabalhe em conjunto, que não fique só a solução lá dentro da universidade. Como que a gente transforma as soluções em casos concretos, né? Soluções concretas para o nosso dia a dia, para o mercado. Então, acho que esse é um caminho, inovação, tecnologia, quando a gente está falando de economia circular, e mesmo, né, endereçamento das mudanças climáticas, a gente tem trabalhado muito com as universidades neste caminho. E a indústria, acho que é um papel importantíssimo para ter as soluções, para desenvolver as soluções. Como que a gente consegue, de fato, ter no nosso portfólio soluções mais sustentáveis? Acho que ofertar isso para a sociedade e comunicar. Eu acho que essa parte é importante, né? Como que a gente traz a comunicação e a clareza, informações, dados, para que o consumidor também possa fazer a melhor escolha, para aquilo que, de fato, tem valor sob o aspecto também de sustentabilidade, né? Porque não é, eu falo assim, não é o futuro da humanidade, é o presente. É o presente. É o presente, onde a gente já consome mais recursos do que a gente tem disponível. E a gente tem que mudar essa realidade. As mudanças climáticas estão aí acontecendo, a gente vê o resíduo, o impacto, quando tem qualquer chuva, né? O impacto que acaba tendo essa destinação inadequada. Quando a gente olha, né, oceanos com um volume importante, né, de resíduos, incluindo plástico, eu acho que o esforço conjunto aí de todos os elos, cada um fazendo a parte, se comunicando, colaborando, né, trazendo todo mundo para esse mesmo objetivo, é que, de fato, a gente vai ter uma transformação, né? Na medida que a gente está falando de transformação, é uma jornada. Agora, e tem que acontecer de forma sistêmica, né? Exatamente. Acho que é essa questão, a gente fala muito, é uma palavrinha, a mudança tem que ser sistêmica. Senão a gente não vai conseguir alcançar esse grande objetivo. Legal, Fabi. Agora a gente vai abrir para nossas perguntas aqui do público. Então vamos lá para as perguntas mais. A gente abre para o time da Musa, mandar pela nossa plataforma, e ali vai tendo um rankingzinho das mais votadas. Legal, muito bom. Então a primeira, usa o plástico reciclado como matéria-prima no processo produtivo, está competitivo com o valor do uso da matéria virgem? Em que pé isso está? Acho que você falou um pouquinho, mas acho que vale reforçar, né? Não, acho que excelente pergunta. A gente está passando num processo agora muito desafiador, e não é só no Brasil, né? A gente tem as nossas unidades tanto no México, Estados Unidos, como na Europa. E, assim, mesmo na Europa, com todos os desafios, né, que eles estão vivendo do ponto de vista de legislação, mais conscientização e tudo mais, o mercado de reciclado está sofrendo. Por quê? Porque, infelizmente, né, a resina ela caiu, e ela é baseada, né, em preços internacionais. Então, a gente tem aí uma maior oferta de matéria-prima virgem no mercado mundial. Isso fez com que tivesse uma queda abrupta, bastante relevante. E aí, hoje, o desafio do reciclado, porque o seu custo não tem nada a ver nem com o petróleo, nem com a commodity, que é a resina virgem no mercado global, ela está muito baseada no custo de matéria-prima, e esse custo está vinculado a custo de coleta, custo de separação, né? A logística no país, que tem o seu desafio. Depois você tem um processo produtivo que tem perda no processo produtivo, então traz aí um custo importante também no processo produtivo, para no final você ter uma matéria-prima reciclada. Então, hoje, de fato, a gente está vivendo um desafio enorme, né? A gente está com preços de venda de reciclado muito próximo da resina virgem e que, em vários casos, gera um resultado negativo para as companhias. Então, a gente está trabalhando, por isso que o que está acontecendo na prática é que o custo da matéria-prima, do resíduo, está caindo.
E isso é uma preocupação, porque do aspecto social, né, as cooperativas vivem disso. É a segunda fonte de renda. Então, assim, até que valor que a gente consegue manter, acho que é um pouco esse o exercício que a gente está fazendo, para manter o aspecto, né, social e renda, e ao mesmo tempo trazer competitividade para que a gente tenha uma solução de reciclado que possa efetivamente competir com a resina virgem, e a conscientização da indústria que precisa utilizar o material reciclado para fazer a roda girar. Para criar maior demanda. De novo a demanda. A demanda. Né? E Fabi, a gente teve em Brasília recentemente, tem uma discussão sobre a questão tributária, né? Porque é outro ponto que sofre o material reciclado. Né? A tributação dele não deixa ele ser competitivo também. Vocês estão nessa briga também Estamos lá no também. regulatório? Estamos, porque, inclusive, na reforma tributária, esse foi o aspecto que a gente destacou, e aí a gente está falando de cadeia, né? Não estou falando de Braskem, estou falando da cadeia como um todo, porque, de fato, a questão tributária tem trazido um impacto importante de custo. Então, solucionar de alguma forma, trazendo crédito na entrada do resíduo, por exemplo, é um caminho que a gente tem batalhado com muita força aí para que a gente consiga, de fato, endereçar também essa distorção tributária que existe para o reciclado. O desafio no Brasil, nesse aspecto, é que, assim, como que a gente consegue ter uma solução do ponto de vista tributário, que não gere mais fraudes e tal. Então, acho que esse é o ponto de atenção, mas, sem dúvida, a gente precisa avançar nesse ponto. Então, a próxima pergunta aqui é sobre o plástico. A gente falou um pouquinho também do plástico sujo pós-consumo, né? Que muitas vezes se torna economicamente, operacionalmente inviável. Então, como superar? A indústria tem voltado seu olhar para isso? Costumo dizer o seguinte, só para, né, trazer uma clareza da questão do plástico, o que é sujo, o que traz de maior perda no processo produtivo. A gente, normalmente, quando a gente faz a orientação para os nossos, né, qualquer lugar que a gente esteja, de o que fazer com o seu resíduo, a gente fala, ó, coloque o resíduo na pia e lave com as outras louças para você não gastar mais água, né? Que é o reuso da água. Para que a gente está fazendo essa lavagem? É porque no processo todo de quem vai receber as cooperativas ou quem vai, né, consolidar todo esse material, não ter essa sujidade que traz insetos e tudo mais. Mas do ponto de vista de reciclagem, a sujidade você vai passar por um processo de lavagem. Então, assim, não é a maior dor. A maior dor hoje acaba sendo a mistura de outros materiais. Porque você compra um material, a gente recicla lá polietileno, recicla polipropileno. Aí você compra um fardo que é só de polietileno e lá vem misturado vários materiais como PET, você acaba tendo uma perda no processo produtivo. Então, o feedback que a gente tem dado para com quem a gente compra é qual que é esse nível de contaminação que a gente está recebendo, né? Orientação para os nossos fornecedores de como diminuir essa contaminação para que a gente melhore o índice de produtividade da planta e assim a gente consiga pagar por um valor que seja melhor. Eu acho que acho que talvez é o maior incentivo de como que, a partir do momento que você de fato me entregue algo que tenha menos perda no meu processo produtivo, eu consigo te pagar melhor. Acho que é uma forma de estímulo da cadeia. E é uma dificuldade também, né, para as cooperativas, acho que é outro ponto importante, na hora que passa esse resíduo na esteira, deles conseguirem separar por tipo de plástico. Porque aí, de novo, a gente entra na origem da embalagem. Né? Muitos não colocam ali qual é o tipo de plástico, ou eles vão mudando o tipo de plástico na embalagem durante o processo produtivo. Então, o catador ali, ele decorou que a embalagem da manteiga marca XPTO era PP. Se a marca mudou o tipo de plástico, ele não sabe. Ele gravou a marca com o tipo de plástico. De novo, você entra nessa questão do impacto da origem da embalagem. Né? Do design. E acho que design. A gente fez recentemente, né, um evento no Casulo, falando de design, o guia de design. E um dos tópicos foi exatamente esse. Às vezes, a tomada de decisão é o material PET é mais reciclável, eu vou alterar. Aí ele altera uma embalagem que é historicamente de polietileno. Exato. E no final ele traz um transtorno para a cooperativa, para o reciclador.
Então, a gente tem também buscado fazer essa conexão de quem toma a decisão entenda o processo todo e o fluxo das cadeias produtivas e das cadeias de reciclagem, que não é você simplesmente olhar este material recicla mais ou recicla menos e toma uma decisão. É que cadeia de reciclagem este material está indo e para onde ele vai se eu fizer alteração. Acho que essa reflexão é que a gente tem feito ali no Casulo, junto com os nossos parceiros, para que a tomada de decisão não seja só, às vezes, pelo material e você traz um transtorno para o sistema. Para cadê de novo, perde a visão sistêmica. Exatamente. E aí você perde um elo na economia circular. Né? Exatamente. Então, Fabi, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir até aqui ao nosso espaço, de nos conhecer, de compartilhar tanto conhecimento com a gente. A gente enxerga que, de fato, a economia circular é uma jornada que está só começando. Então, para nós, Musa, que estamos aqui acreditando e trabalhando, é muito inspirador saber que a gente é um agente transformador, né, nessa jornada, a gente ajudando a organizar essa cadeia e entregando a nossa missão de fazer com que todo resíduo volte para uma cadeia produtiva, se transformando em novos produtos e serviços. E todo convidado que vem aqui, a gente sempre pede para deixar uma dica, um ponto de reflexão, uma mensagem final, e a gente queria te ouvir. Bom, eu sempre acho que um destaque, acho que eu falei da colaboração e da cooperação, acho que eu estou aqui e acho que a gente tem que estar sempre juntos nesse diálogo, nessa busca de soluções em conjunto, acho que vocês identificando uma dor e que a gente possa solucionar ou ajudar, a gente está sempre à disposição, e ao contrário também, né? Na medida que a gente tem uma dor, de buscar essa relação. E acho que uma reflexão sempre que eu deixo é o que cada um de nós também pode fazer de diferente na nossa vida, né? E no nosso trabalho. Acho que parabéns aqui vocês, né, pela iniciativa. Acho que quando a gente tem como propósito, né, a empresa, de fato, de deixar um legado, de fazer a transformação, isso faz com que todo mundo esteja super engajado e faça a diferença na nossa vida. Eu acho que queria deixar os parabéns, né, falar para manter a resiliência, porque o desafio é enorme, a jornada é longa, mas que a gente valorize cada avanço e cada conquista que a gente tenha, porque a gente está no caminho certo, eu sempre falo isso para o meu time, e manter a resiliência, a confiança e a perseverança de que a gente vai conseguir fazer essa transformação. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Obrigada, então.